Muito bem, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da primeira geração modernista no Brasil, aquela que ousou e inovou. Antes da gente falar, então, a respeito da Semana de Arte Moderna, esse movimento que vai, né, iniciar, ser um marco inicial do movimento modernista no Brasil, vamos falar um pouco a respeito do contexto histórico de então. Nesse momento vai estar chegando ao fim a primeira parte da nossa república, chamada República Velha, não é? Vai estar acontecendo no Brasil uma série de movimentos entre os anos de 1820 até 1824, aí conhecido como movimento tenentista, né? Em busca de melhores salários, né? De questões hierárquicas internas lá ao exército, com a necessidade ou a vontade de ter poder de voto e de participação maior, né? Os tenentes se manifestaram no Rio e também em São Paulo ao longo dos anos lá e causaram uma série de revoltas na sociedade então. Um outro movimento histórico que está acontecendo então é a chamada Coluna Prestes. Luiz Carlos Prestes era também um militar que, envolvido nas ideias lá da Revolução Russa, né, começou a marchar no interior do Brasil como uma forma de atiçar a população contra os latifundiários. Então havia uma parte, um setor militar no Brasil que naquela época que apoiava a mudança de governo no Brasil, queria, de certa forma, aí, instituir uma nova política. A política predominante era chamada política do café com leite, em que São Paulo e Minas Gerais, as duas maiores oligarquias, não é? Com os dois maiores produtos nacionais do tipo de exportação, alternavam os presidentes. Então, sempre um presidente de São Paulo indicava depois um presidente mineiro e assim eles alternavam. Por isso a expressão que a gente usa quando uma pessoa não escolhe de fato, né? Ou não é eliminada, que ela é café com leite, né? Um pouco mais adiante aí, que vai afetar em grande parte essa riqueza que vai estar vindo do café, vai ser a primeira grande crise do capitalismo, a quebra da Bolsa de Nova York de 1929, né? Um evento que vai marcar toda a sociedade ocidental, o Brasil também, porque vai deixar de exportar café por muito tempo. Bom, mas antes dessa quebra, São Paulo vai ser uma cidade que vai estar passando por uma grande transformação, né? A riqueza acumulada pela exportação do café produzido em todo o estado de São Paulo vai possibilitar com que haja uma grande industrialização. Isso vai fazer com que as pessoas da cidade de São Paulo, né, tenham mais acesso à cultura, à leitura, às artes de forma geral, vão enviar seus filhos para a Europa, né, e lá eles vão ter contato com aquelas vanguardas artísticas que nós comentamos anteriormente. É o caso de Anita Malfatti, né, uma jovem pintora brasileira que vai aos Estados Unidos e à Europa e ela entra em contato principalmente com o cubismo e o expressionismo. Ela vai fazer uma exposição em 1917 que vai marcar o início nas artes plásticas, né, do movimento de vanguarda aqui no Brasil. E um crítico literário já reconhecido, um escritor já reconhecido, chamado Monteiro Lobato, vai escrever um artigo no estado de São Paulo chamado Paranoia ou Mistificação, no qual ele vai criticar essa mudança no padrão artístico brasileiro. Então, por um lado, ele vai dizer que existe uma arte calcada no belo, né, nos valores das artes aprendidas através dos ensinamentos dos grandes mestres. E de outro, uma arte que, na verdade, parece coisa de doido, mas as pessoas que a fazem não são loucas e por isso não devem ser nada valorizadas. Ele está aqui na nossa página 46, um trechinho do artigo. Eu leio a primeira parte só para que a gente perceba essa comparação. Então, paranoia ou mistificação. Há duas espécies de artistas. As palavras são do Monteiro Lobato. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotando para a concretização das emoções estéticas os processos clássicos dos grandes mestres. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza, interpretam-na à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá
como furúnculos da cultura excessiva. Então ele diz que essas escolas rebeldes criam uma arte que não é tão bem arte assim, né? Então vocês podem ver esses quadros depois, buscar os quadros da Anita Malfatti, eles são super simples, mas eles começam a alterar as feições, começam a alterar as cores, a forma de se compor as paisagens, e é isso que vai impressionar, que vai chocar um pouco, né, os conservadores de então. Os escritores brasileiros e os artistas vão se manifestar. Mário de Andrade escreve uma coluna na qual ele retruca essa ideia, né, de que a arte moderna é uma arte vazia, é uma arte sem valor. E aí vão se organizando gradualmente os artistas que em 1922 vão fazer parte lá da Semana de Arte Moderna, né, onde vão acontecer uma série de conferências, exposições e concertos, saraus, né, onde vão ser apresentadas essas ideias para a sociedade paulistana de então. Né? Esse evento ele vai ficar marcado por alguns incidentes, né, e pela recepção negativa do público. O público brasileiro ele era um pouco mais provinciano, como a gente costuma dizer. Ele estava muito apegado, por exemplo, ao parnasianismo, né, que era um estilo de composição poética baseado na imitação das obras clássicas, né, do soneto, das formas perfeitas, do escolho das palavras, das rimas ricas. Né? Então, eles não estavam muito acostumados com essas manifestações. Então, vão fazer parte desse grupo inicial, né, entre outros artistas, aí, escritores, poetas, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que tem o mesmo sobrenome, mas não são parentes, Menotti Del Picha, de Cavalcante, a própria Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, como pintora também, e alguns intelectuais e artistas do Rio de Janeiro, que vão se juntar a eles, né? Sérgio Buarque de Holanda, o músico maestro Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira, enfim, o escritor Graça Aranha, que inclusive é quem faz a conferência de abertura, explicando quais são os valores que vão estar sendo colocados para o público. Então, em fevereiro de 1922, nos dias 13, 15 e 17, a gente vai ter, né, essas exposições, esses concertos, essas conferências acontecendo, né, em que os artistas vão tentar mostrar para o público, né, que é preciso buscar uma nova identidade nacional, não mais só baseada na cópia dos modelos europeus. Né? É preciso, então, na visão deles, questionar os valores que fundamentam o nosso gosto artístico e que nós, de certa forma, aí, como as vanguardas, né, procuremos destruir aí os valores desse gosto baseado no passado. Entre os incidentes que vão chamar a atenção, o segundo dia vai ser a leitura do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, feita pelo poeta Ronald de Carvalho. Esse poema é uma alusão clara aos métodos parnasianos de composição, em que ele diz que um sapo copia os outros, né? Um sapo, quando começa a coachar no brejo, lá na lagoa, os outros sapos começam a cantar, né? A coachar da mesma maneira que ele. Então, no momento em que é feita, exposta essa poesia, que não tem aquela sonoridade, que não tem aquela forma com que os brasileiros estão acostumados, eles vão reagir, né, de maneira muito exaltada. Está aqui na nossa página 45 um trechinho dos Sapos. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado, vede como prima em comer os hiatos. Que arte, e nunca rimo os termos cognatos. O meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzi, sem danos, a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi. Meu pai foi rei. Foi, não foi. Foi, não foi. Foi, não foi. Né? E essa repetição que ele vai estar criticando ali do modelo parnasiano não é bem recebida pelo público, que começa a vaiar, assoviar, a gritar: foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi. Né? E praticamente interrompe lá a leitura do poema feito pelo Ronald de Carvalho. Um outro incidente acontece no terceiro dia, quando o músico já conhecido Villa-Lobos se prepara para entrar no palco para apresentar uma peça. Mas como ele
estava com o pé machucado e tinha um calo, ele não conseguiu vestir sapatos, ele vestiu o fraque, né? Vestiu aquela roupa de galo e foi de chinelas, né? Se apresentar. O público viu aquilo como uma espécie de performance, né? Criticou a atitude futurista do Villa-Lobos, né? E isso, enfim, entre outros elementos aí, causou uma impressão um pouco negativa nesse público brasileiro. Bom, para fomentar e distribuir essas ideias que vão estar nascendo na nossa primeira geração moderna, os escritores vão usar vários veículos de comunicação, mas principalmente as revistas, né? Vão ser criadas revistas, em especial no Sudeste, São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, né? E os manifestos, como lá a gente viu nas vanguardas europeias, vão ser uma forma de colocar em pontos, né, quais são os objetivos ali de construção artística desse momento, né? Então, o primeiro manifesto que vai surgir é um manifesto escrito por Oswald de Andrade, que participou também da Semana de Arte Moderna e vai ser um dos principais autores desse período. Nós vamos falar um pouco das características da obra dele a seguir, né? Em que ele vai, por assim dizer, tentar trazer a ideia de que é preciso fazer o uso de uma língua que não traga preconceitos, né? É preciso resgatar as manifestações culturais brasileiras, sejam elas da elite, sejam elas populares, né? E ver essa nossa realidade, né? Para construir uma nova identidade nacional. Um outro manifesto que vai surgir um pouco mais adiante, um pouco mais amadurecida, a ideia moderna, né? Vai ser aquela chamada o manifesto antropofágico, né? Ou o manifesto antropófago, no qual o Oswald de Andrade vai relembrar lá dos rituais indígenas, né? Em que se devorava o outro como uma forma de incorporar deles os valores, as virtudes, a força, etc. Só que no nosso caso ele vai falar a respeito da forma como o brasileiro incorpora ou não aquilo que vem do exterior. Então, para ele, nós deveríamos adotar uma postura crítica diante daquilo que vem, né, da Europa. Então, a gente comeria, né, absorveria, digeriria aquilo, né, e aí aproveitaria o que interessasse e jogaria fora o que não interessasse para nós. Mas não só esses movimentos de vanguarda interessantes, né, como, por exemplo, esses do Oswald, vão acontecer. Em reação a essa modernidade, essa ousadia, nós vamos ter também manifestações reacionárias, né? A chamada Escola da Anta, né, vai escrever também o seu manifesto, o manifesto verde e amarelismo, que vai conhecer como verde e amarelismo, só que ele vai ser adotado e vai trazer ideias, né, muito mais reacionárias, né, que vão ser usadas pelos radicais ligados lá ao Plínio Salgado, aos integralistas, né, que era um grupo que era nacionalista ufanista, né, que nada tinha a ver com esse desenvolvimento que estava se dando aqui. Então para a gente falar de mais outras características, eu vou dar uma pausa e ajeitar o meu quadro aqui. Bom, concluindo então mais algumas das características que a gente vai perceber nessa primeira geração, além da busca pela construção de uma nova identidade nacional que não seja mais só inspirada, né, nos valores, na estética que venha dos europeus, também na linguagem a gente vai ver aí a presença de um português brasileiro, né? A linguagem popular vai ser colocada dentro do poema, a informalidade vai ser usada como um recurso. Então há uma grande aproximação entre fala e escrita. Eu ainda não estou dominando o recurso de projetar e usar o quadro ao mesmo tempo, mas mais adiante eu vou tentar fazer uma explicação usando poemas que não estejam no nosso livro, para que a gente possa visualizar melhor isso. Então, uma série de cenas breves e de rápida sucessão, uma mudança, né, dos quadros, vão fazer com que nos poemas, mas também nos romances e nos contos, né, né, surjam essas inovações na tentativa de criar uma linguagem um pouco cinematográfica. O cinema vai estar em franca expansão nesse momento, então isso vai aparecer na poesia, né, e na escrita dos diversos autores. Entre eles, o exemplo de Oswald de Andrade é o mais claro, por exemplo, dessa linguagem que se sucede em diversas cenas. Na página 51, a gente tem lá o poema Brasil, né? Ele vai
retratar a cena da chegada dos portugueses aqui no Brasil, normalmente tratado nos quadros, com uma certa solenidade, de uma maneira bem informal. Tá aqui, ó. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Teterê, tetê, quizá, quizá, Lá longe a onça resmungava: uá, O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus, canhembabá, cum. E fizeram o carnaval. Então ele pega uma cena formal, né? E coloca um Zé Ninguém, um Zé Pereira que chega, que encontra um índio, que já se comunica com ele, né? E um escravizado, um negro que aqui professa a palavra de Deus. Então toda essa mistura que termina em carnaval. A ideia é sempre descolonizar, né, o olhar europeu sobre a história brasileira. Então essa crítica e esse tom descolonizador, eu coloquei essa palavra entre aspas, ela não existe, enfim, vão aparecer. Na página 51 a gente tem um outro exemplo aqui, o verbo cracar, né? Ele cria um neologismo, fazendo uma referência lá ao crack, a quebra da bolsa, né? E aí ele usa as pessoas do discurso, né? As pessoas verbais, eu, tu, ele, nós, vós, eles, para compor um poema de fazer essa brincadeira, né? Com a quebra que aconteceu. Verbo cracar. Eu empobreço de repente, tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência. Eles escafedem a massa. Sê pirata, sê de trouxas. Abrindo o pala, pessoal sarado. Oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Ele desconstrói completamente, né? Um verbo que é um verbo em inglês. Ele compõe essa conjugação usando vários outros verbos do português, inclusive usando uma linguagem informal, como a gente tem aqui no nosso livro, né? No vocabulário. Ele usa também o que a gente chama de poemas pílula. Então o título do poema lá é Amor. Aí você vai ver o conteúdo do poema, tem uma única palavra, humor. Isso também vai ser uma marca, uma brincadeira, um jogo que ele vai usar então. Hoje não parece nada inovador, né? Mas para quem estava acostumado com a poesia parnasiana do século XIX, isso é um grande choque, né? Um outro personagem importante para nós é o escritor também Mário de Andrade. Ele vai fazer um trabalho de busca pelo folclore, pelas músicas, viajando pelo Brasil, buscando entender esse Brasil, né, rural, interiorano, profundo, por assim dizer. E, além de, entre outras obras, né, ele vai construir a sua obra Macunaíma, que vai servir para nós aí como uma forma de fazer uma alegoria da história do Brasil, né? Em vez de buscar construir uma civilização que fosse tropical, a gente vai tomar os caminhos de cópia dos europeus. Esse chamado herói sem nenhum caráter é um índio absolutamente malandro. Ele é safado, ele gosta de dinheiro, né? Ele mexe nas vergonhas das outras índias quando estão nadando lá no rio, né? Então, ao contrário de Peri, o herói do romantismo, que era forte, valente, bravo, corajoso, Macunaíma é absolutamente mais parecido com o brasileiro comum, né? A gente observa que, assim, a história não vai estar preocupada em, por exemplo, retratar as coisas com início, meio, fim, verossimilhança. Esse personagem, ele muda de forma, ele é um índio, mas nasce negro, depois ele se torna branco, enfim, os irmãos dele se modificam também, uma hora ele está na selva, outra hora ele está na cidade, né? E esses saltos, esses lapsos temporais, eles não são tão bem explicados para a gente, né? No nosso livro, a gente tem aqui na página 54, um trechinho do Macunaíma, né? Mostrando quem é esse personagem. O início da história está na página 53. No fundo do mato virgem nasceu Macunaíma, herói de nossa gente. Era preto retinto e filho do medo da noite. Houve um momento em que o silêncio foi tão grande, escutando o murmurejo do uraricoeira, que a Índia Tapamunhas pariu uma criança feia. Essa criança que chamaram de Macunaíma. Já na meninice fez coisa de sarapantar. De primeiro passou mais de 6 anos não falando. Se o incitavam a falar, exclamava: ai, que preguiça! Enfim, essa é a fala mais comum, né, do nosso anti-herói aqui, do herói sem nenhum caráter.
E o uso das palavras escritas da forma como se fala, o si, né? Já de primeira, essas expressões, sarapantar, o verbo, por exemplo, as palavras de origem indígena, elas vão aparecer durante toda a obra como uma forma do Mário de Andrade buscar essa linguagem que fosse mais brasileira, né? E não tão portuguesa formal, erudita. Outro autor importante para nós é Manuel Bandeira. Vai ser um sujeito que vai escrever ao longo de toda a produção modernista, não só na primeira geração, a segunda e terceira geração, ele vai continuar escrevendo, além de querer romper, né? No exemplo, por exemplo, como poema poética que nós temos no nosso livro, com aquilo que está vindo no passado, ele também vai ter esse olhar simples do cotidiano, como na nossa página 56 aqui, ó, Momento num Café. É uma cena banal, cotidiana, que acontece, que ele registra no poema. O poema não precisa falar de um grande feito, né? Momento num Café, na página 56. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado. Olhando o esquife longamente, este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade. Que a vida é traição e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Então passa, né, um cortejo com o caixão, todos os homens tiram maquinalmente, né, sem pensar, sem refletir o chapéu, só um deles percebe e faz aquela pausa ali pensando, né, a respeito da brevidade da vida. Mas o poema que já foi obra do Paz em anos anteriores e que mais marca, né, essa primeira geração, que vai ser chamada de geração heróica, justamente por essa ideia de rompimento com os valores do passado, é o poema que está na página 49, o poema Poética. Olha como ele é forte nesse sentido, né, de querer quebrar, romper, como propõe o nosso modernismo brasileiro. Poética. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas. Todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais. Todas as construções, sobretudo as sintaxes de exceção. Todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico. De todo o lirismo que captura o que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de cossenos, secretário do amante exemplar com 100 modelos de cartas e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, é perceptível como ele quer romper com essas amarras do passado, né? Com uma lírica, uma expressão poética, né, que vai procurar no dicionário, parecendo um funcionário público que preenche um protocolo, né, qual a palavra certa a ser usada. O lirismo romântico, lá com um viés político, né, que é fraco, que se lamenta, não é? Ele quer um lirismo dos loucos, né, um lirismo dos bêbados. Quem não mais do que os palhaços, né, para poder afrontar, para poder dizer a verdade, né, para poder romper. Quem é que fala com coragem? É o bêbado, né? É o louco, é o palhaço. É esse lirismo que ele busca, é esse lirismo que os escritores dessa primeira geração vão buscar para se libertarem dos conceitos estéticos anteriores aos que vieram a eles. Tudo bem? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de vocês.